Fala, parceria! Professor Barreto na área para mais uma revisão. Tá agora a revisão daquela aqui, ó, queridinha do meu coração. Revisão Unesp segunda fase. Sei que você já prestou a Unesp, sei que ainda não saiu oficialmente a lista dos convocados, mas muita gente pela pontuação acha que vai ali, já tem meio certeza que vai para a segunda fase, então esse vídeo é para você, certo? Então antes de eu começar a revisão, cara, fortalece o canal, se inscreve nele, estamos fazendo aqui os vídeos de revisão para todas as segundas fases dos vestibulares mais importantes. Deixa seu curtir no vídeo, cara, quando você curte o vídeo espalha para mais gente, fortalece aqui o canalzinho e chega de enrolação. Vamos lá falar da Unesp segunda fase. Primeira coisa que eu tenho que falar para você da Unesp segunda fase. Esse ano é um ano com uma grande mudança. O vídeo mais visto do meu canal esse ano é um vídeo que eu explico essa mudança tanto no calendário com 2 dias de segunda fase quanto a volta das questões dissertativas. O dia que você fizer geografia, acho que é o primeiro ou segundo dia da segunda fase, você vai ter 24 questões. Certo? 24 questões divididas ali entre humanidades e ciências da natureza e matemática, para fazer em 5 horas. Dá pouco mais de 12 minutos por questão, lembrando que cada questão tem A e B. Então a primeira coisa que eu quero te falar é tomar um pouco de cuidado com o tempo. Para muita gente é uma prova tranquila de tempo. Sabe para quem não é? Para quem faz rascunho nas humanas e biológicas. Como assim quem faz rascunho? Quem escreve toda a resposta a lápis, depois passa toda a resposta a caneta. Se você fizer isso, vai se enrolar no tempo, ok? Então essa é a primeira coisa que eu queria falar para você. Segunda coisa importante, soltei lá no meu Instagram exatamente 10 minutos antes de eu começar a gravar esse vídeo. Estou gravando esse vídeo no dia 30 de novembro, às 15 horas, exatamente agora. Uma análise que eu fiz dos temas mais cobrados da Unesp segunda fase. Peguei a prova desde 2018 para pegar algumas provas que foi dissertativa na segunda fase, até agora, provas que foram teste. Peguei lá todas as questões de segunda fase, olhei uma a uma e vi quais são os temas mais cobrados. E eu quero falar para você que os temas mais cobrados continuam sendo geografia física, com ênfase na segunda fase em geologia e relevo, tá aqui na lousa, quero comentar com vocês, e problemas ambientais. E eu não coloquei problemas ambientais nessa lousa. Por quê? Cara, porque você pode pegar esse vídeo aqui da revisão da primeira fase, que eu falei bastante sobre essa questão ambiental. Questão ambiental é ponto que cai sempre na prova da Unesp. Foram, se eu não me engano aí, 7 ou 8 questões em 6 anos. Então tende a cair pelo menos uma envolvendo problemas ambientais. Ok? Dito isso, vou começar a revisão. Separei a parte que mais caiu de economia brasileira, que é falar sobre a questão da agropecuária, e depois falar sobre geologia e relevo. 3, 2, 1, golinho. Curtiu o vídeo? Deixa eu curtir aqui e vamos lá. Começando a falar sobre agropecuária. Cara, é um tema bastante amplo e é muito cobrado em todos os vestibulares. Cara, significa que se você pegar o vídeo que eu fiz sobre o Unicamp, sobre o FUVEST, vai ter coisa boa para quem presta Unesp? Claro que vai, os temas são muito parecidos. E aí você pega uma revisão de clima com uma de geologia, junta tudo. Mas a agropecuária no Brasil, ela está muito ligada à principal atividade econômica nossa do século XXI. Todo um processo que a gente passou de reprimarização da economia, certo? Então, vamos lá, começando pelo processo de modernização. Temos que entender que a Revolução Verde, que é esse primeiro grande salto que a gente tem na modernização da agricultura lá na década de 60 nos Estados Unidos, Europa, 70, 80 aqui no Brasil, que vai dar um grande impacto, um grande crescimento na produção, que é o principal prosa aqui, né? Faltou um acentinho. Porém, quais são as características da modernização no Brasil? Eu gosto de falar que a modernização no Brasil é uma modernização seletiva e excludente. Por quê? O que se modernizou no Brasil não foi todo mundo, foi apenas as grandes propriedades do Centro-Sul voltado para exportação. Então, coloca isso, a modernização está ligada ao grande agronegócio voltado para a exportação, principalmente nas regiões mais ricas do Brasil e não nas regiões mais pobres.
Quando a gente fala de prós, o grande ganho da modernização é o aumento da produtividade. Cara, vai crescer muito a produtividade com a utilização de transgênicos, modernização é semente melhorada, semente transgênica, agrotóxico, maquinário, adubo químico. Mas tem alguns contras. Cara, um dos contras bastante importantes é, toda vez que eu tenho modernização, eu tenho aumento da concentração de terra naquele país. Vai cair aqui na questão fundiária. Então, ao mesmo tempo que a gente teve uma modernização, os pequenos proprietários não conseguiam competir com os grandes que se modernizavam e acabavam perdendo as suas terras. Segunda coisa, uma redução do trabalho no campo, afinal eu estou mecanizando. Terceiro ponto para a gente colocar, você tem uma utilização cada vez maior de agrotóxicos, certo? E no Brasil tem alguns agrotóxicos aqui que são utilizados, que já foram proibidos em outros lugares, então tem problema tanto de contaminação do solo, das pessoas que trabalham com esse agrotóxico. Então, ficar ligado em trabalhar prós e contras da modernização. Dentro da modernização tem uma coisa muito massa que são os transgênicos. Cara, surgiu lá nos anos 90, tem gente que fala que a grande revolução aqui é a agrotécnico-biologia. Cara, os transgênicos são plantas geneticamente modificadas, atenção nisso, não é uma semente melhorada, ela é geneticamente modificada para ter um ganho de produtividade. Normalmente essa semente ela gera uma planta que é mais resistente à temperatura. Se ela é mais resistente a frio e calor, você aumenta as possibilidades de áreas de cultivo, além do que aguentar uma onda de calor ou aguentar uma geada com mais força e menos perda. Tem algumas que vão ser resistentes a alguns tipos de praga, porém o mais comum é ser mais resistente a agrotóxicos. Nossa, Marita, mais resistente a agrotóxico? Sim. Sabe por quê? Porque aí você pode tuchar agrotóxico pra caramba na sua plantação, que você vai matar tudo menos o que você plantou. E é isso que acontece. A maior parte das plantas transgênicas são assim. Tanto que a mesma empresa que vende a semente transgênica é a empresa que vende o agrotóxico. Vamos lembrar que poucas empresas, é a Monsanto, que juntou ali com a Bayer, a Syngenta, que tem o controle dessa tecnologia. Então, as sementes transgênicas é como se fosse um pequeno oligopólio, não chega a ser nem grande oligopólio, são 3, 4 empresas do mundo que controlam a produção das sementes transgênicas. Teve ganho de produtividade? Teve. Teve aumento do uso de agrotóxicos, problemas relacionados a isso? Teve. Então, uma questão com agrotóxico que eu já vi aparecer algumas vezes é das abelhas, né? Ter desaparecido as abelhas aí a partir do momento que você teve esse boom dos agrotóxicos. Vamos lá. Próximo tema aqui é estrutura fundiária. Estrutura fundiária é como as terras no Brasil estão divididas e sendo utilizadas. Você tem que lembrar que o Brasil vem de um histórico de concentração de terra, que vai começar desde a ocupação do Brasil, lá com as políticas de sesmarias, que era a doação de grandes lotes de terra, a utilização de mão de obra escrava, então pessoas que não eram donos nem deles mesmos e teriam que nunca poderiam ter acesso à terra. E isso vai se manter até hoje. A gente ainda tem uma das estruturas fundiárias mais concentradas da América Latina, que é uma região que concentra muita terra. E isso tende a gerar conflitos com sem terra, com indígenas, então isso gera também um motor de desigualdade social. O controle da terra está na origem da desigualdade no Brasil. Pensou nisso? Você tem que estar ligado também em quais são os principais produtos produzidos aqui no Brasil. Vamos lá! Trouxe aqui 4 dos grandes produtos onde o Brasil tem grande destaque e é exportador. Soja. Cara, soja é o produto mais produzido no Brasil. É o que ocupa a maior área aqui no Brasil. Mato Grosso, Goiás, Paraná e Rio Grande do Sul como os estados de destaque. Soja é o nosso principal produto de exportação, tendo a China como principal comprador. Café. Café ainda é muito plantado em Minas Gerais, no sul de Minas, um pouquinho ali no Paraná ainda, e no Espírito Santo. O café teve uma importância histórica com a marcha do café. Caiu uma questão de marcha do café na Unesp ou na FUVEST, primeira fase. Então, tem uma importância histórica, ajudou na industrialização, e o Brasil ainda hoje é o maior produtor de café e o maior exportador de café. Milho é um grão bastante importante, com uma utilização bastante diversa na indústria alimentícia.
O Brasil é um bom produtor, é um grande produtor, é um exportador de milho, então ele ganha nosso destaque. Aonde se planta milho no Brasil? Praticamente no Brasil inteiro. E por último, a cana. Cana que é utilizada para fazer álcool, que é utilizada para fazer açúcar. Tem no estado de São Paulo, atualmente a principal área de produção, atualmente assim desde a década de 70 como pró-álcool, mas você ainda encontra cultivo de cana bastante importante no litoral nordeste, ali nas regiões da zona da Mata Nordestina e um pouco já no centro-oeste. Vareta, mas ninguém produz alimento básico pra gente? Produz. Quem? As pequenas propriedades. Olha aí, a gente chama isso de propriedades familiares, certo? A agricultura familiar é a grande responsável por produção de alimentos para o mercado interno. Mandioca, arroz, feijão, frango. É interessante ver que essa agricultura familiar é a que não moderniza, certo? Consequentemente, é a que mais emprega. Se ela não moderniza, ela não tem máquina. Se ela não tem máquina, ela põe muita gente. A produtividade é mais baixa, mas emprega muito mais pessoas. Outro ponto que foi bastante falado ano passado e pode aparecer nessas provas que gostam desses temas, que ligaram com a economia, é a inflação. Você teve ali, desde o problema da pandemia e posteriormente com a guerra entre Rússia e Ucrânia, uma dificuldade na exportação de grãos, principalmente trigo. E alimentos, junto com energia, são dois setores extremamente importantes na economia de um país. Ninguém vive sem essas duas coisas. É a base da nossa existência hoje, é energia e alimentos. Por isso, o aumento desse setor do preço dos alimentos, como aconteceu aí com os grãos, ele vai dar um impacto muito decisivo na inflação. Então, saber que esse setor, junto com o setor de energia, é um setor que dá grande impacto na economia. Se por algum motivo, ondas de calor, ondas de frio, certo? Eventos climáticos extremos, conflitos, dificuldades de exportação e importação, afetarem o preço dos alimentos, isso gera diretamente impacto inflacionário. Não é uma coisa supérflua que você pode deixar de utilizar. Não, é uma coisa que você precisa o tempo inteiro. E eu queria comentar dois problemas. Você está cansado de ver questões que vão associar o avanço das fronteiras agrícolas, da agropecuária, como grande fator de desmatamento na floresta amazônica e no cerrado, dois biomas que sofreram bastante. Vai lembrar que o desmatamento na Amazônia caiu bem no ano de 2023, porém o desmatamento no cerrado cresceu muito. Falando em desmatamento do cerrado, eu quero que você lembre do Matopiba, que é a fronteira agrícola que fica na divisa entre Maranhão, Tocantins, Piauí e Bahia. Matopiba, as iniciais. E essa é uma área de cerrado que tem sofrido bastante ali, tem inclusive conflitos de terra com povos tradicionais e tal. E um segundo problema que eu coloquei aqui é que a gente passou por uma reprimarização da economia. Deixamos de ser grandes produtores industriais, exportadores de produtos industriais, para ser exportadores de produtos primários. Soja, milho, café, bota aqui junto ainda ferro, petróleo bruto. Qual que é o problema disso, galera? Quando você exporta produtos primários, você exporta produtos sempre com menor valor agregado. Então, para a balança comercial, se eu exporto produtos industrializados, eu exporto produtos com maior valor agregado. É mais legal. E outra coisa, a indústria, ela gera mais empregos para pessoas qualificadas. Então, ter a indústria forte significa que a gente consegue ter uma classe média mais forte que tem um poder econômico muito bom para aquecer o mercado interno. Quando eu faço uma reprimarização da economia, que é o que está acontecendo no Brasil, a indústria encolhendo, como ela vem encolhendo desde a década de 80, a participação dela no PIB, isso faz com que a gente tenha uma perda muito grande perda, sei lá, pensa o jeito certo aí, foi o jeito que eu quis falar, dessa classe média, de poder aquisitivo dessa classe média, que é extremamente importante para esse giro econômico que eu falei. Certinho? Fechamos a primeira parte aqui, vamos para a segunda parte, mas não sem antes o momento merchan. Se você já me acompanha no Instagram, vou colocar ele aqui, ou aqui mesmo pelo próprio YouTube, você sabe que já esse é o segundo ano que eu organizo grandes revisões para os vestibulares e a maior que eu organizo é a da Unesp, certo? Tô eu fazendo a parte de geografia junto com uma galera, são 8 matérias fazendo revisão fechada via Google Meeting para você. Você está gostando dessa revisãozinha aqui que eu estou fazendo? De todo carinho para você no que eu consigo fazer aqui em 20 a 25 minutos de vídeo. Imagina você ter uma aula comigo de 2 horas e meia, 3 horas.
onde eu vou fazer desde parte teórica a muita resolução de exercício com vocês, trabalhar tanto teoria quanto exercício. Agora você imagina que não sou só eu, sou eu e uma cacetada de professores. Vai ter redação, vai ter língua portuguesa, vai ter as 3 exatas, física, química e matemática. Então, se você quiser participar das nossas revisões, clica no link que está aqui embaixo na descrição, você vai cair no meu WhatsApp e eu te explico tudo certinho por lá. Cara, se eu demorar é porque eu faço tudo sozinho, mano, que é o exército de um homem só. Então eu vou lá te responder, o preço é bem acessível, certo? Então é uma coisa que a gente tenta garantir aqui, um preço que seja muito acessível. 8 matérias, quase 3 horas de aula, vai ter na semana da prova aí, a gente garante fazer uma revisão zona para você. Tá fazendo escola pública, não tem acesso aí a um cursinho, fazer uma revisão específica, vem com a gente. Tá fazendo escola particular também, pode vir, que é da hora, certo? Só vou dar um aviso, nem saiu a lista dos convocados ainda e eu já tenho 40% das vagas ocupadas. São 100 vagas no total, já tenho ali em torno de 40, 42 alunos. E última coisa, vem para revisão porque você faz a matéria que você quiser. Valeta, eu não quero fazer geografia, mas eu queria fazer história e língua portuguesa. Você pode, você monta a revisão conforme o seu desejo, aqui é on demand. Demorou? Bora para a revisão de novo. Vamos lá para esse tema. Cara, vamos ver se eu consigo falar isso de uma forma rápida, mas geologia e relevo junto com o clima é o top da geografia física em aparecimento de questões. Então o que eu estou falando aqui para você, se você for para a segunda fase da FUVEST, vai valer também. Vamos lá. Primeira coisa que tem que lembrar é a ação dos agentes internos. Agentes internos modificam a crosta a partir de movimentação de placas tectônicas. Orogênese. Placas se chocam e se levantam, criando montanhas. Epirogênese são movimentos ali constantes que vão gerar alguns tipos de falhas e dobras. Abalo sísmico, famoso terremoto. Vulcanismo, erupções vulcânicas. Tirando a epirogênese, esses agentes internos costumam atuar principalmente na borda das placas tectônicas. O que os caras gostam de utilizar? Você lembrar da relação de como alguns desses estão relacionados às estruturas geológicas, certo? Então lá, orogênese, na era pré-cambriana, na era cenozoica, período terciário, aquele levantamento. Todas as cadeias montanhosas se originaram por orogênese. Quando você vai para a epirogênese, a parte da formação do que a gente chama de falhas ou dobras, certo? Devido à pressão que faz aqui, muitas vezes essa parte aqui no meio da placa acaba sofrendo essa pressão. Abalo sísmico, caiu as questões da Turquia, mas ninguém explorou a questão da escala Richter em uma questão interdisciplinar para você utilizar logaritmo, porque a escala Richter é uma escala logarítmica na base 10. E lembrar que países mais pobres têm muito mais perda de vidas humanas do que países mais ricos. Por quê? Um terremoto mais forte no Japão causa menos dano do que um terremoto mais fraco no Haiti. Por quê? Porque o nível de infraestrutura dos países é diferente, certo? Vamos lá para estruturas geológicas. Nós temos 3 estruturas geológicas que regem a nossa crosta. Começando da mais antiga, que são os escudos cristalinos. Eles se formaram no começo do processo de solidificação da crosta. Isso é importante, por quê? Porque nessa época, parte do núcleo, que é formado por metais, se soltava e se solidificou junto. Então você nunca pode esquecer que em áreas de escudos cristalinos são as áreas onde você vai encontrar minerais metálicos. Ouro, prata, ferro, cara, todo tipo de mineral metálico ele está ligado a esse tipo de estrutura geológica. A próxima estrutura geológica são as bacias sedimentares. O que significa isso? Nessas áreas que acabam se tornando mais baixas, vai ter um acúmulo de sedimentos, e esse acúmulo de sedimentos são tanto de sedimentos inorgânicos, de rochas, mas também sedimentos orgânicos. E aí você para e pensa, sedimentos orgânicos, milhares e milhares de anos soterrados, vão virar combustíveis fósseis. Então toda a área que você tem combustíveis fósseis é uma região de bacia sedimentar. Seja ela em terra, seja ela no subsolo marinho, você tem isso acontecendo. Nossa, alguém tá com fogo aqui do lado, velho, tá entrando uma fumaça aqui, eu tô gravando, tentando puxar o ar no meio da fumaça. Acho que não tá dando pra ver a fumaça, mas dali de fora eu consigo ver já pela janela. Mas não para não, que vamos que vamos.
E por último, os dobramentos modernos. Dobramentos modernos são formados por orogênese. Os dobramentos modernos vão ser as cadeias montanhosas, Himalaia, Cordilheira dos Andes e afins. Além dos agentes internos, fique esperto com o processo erosivo dos agentes externos. Caiu aí na FUVEST a questão falando sobre São Sebastião. Pode ser explorado a ação dos agentes externos como chuva em excesso, principalmente aí por questões ambientais, aquecimento global, massa de ar chegando e causando alguns estragos. Isso é muito comum na Unicamp, segunda fase da Unicamp os caras gostam de falar sobre desastre ligando clima e relevo, mas pode aparecer em outras provas também. Vamos lá, tipos de rocha. Cara, como eu acho chato falar disso. Mas nós temos 3 tipos de rocha. As rochas magmáticas, que se formaram pela solidificação da crosta terrestre. É a base dos escudos cristalinos, são essas rochas magmáticas, certo? A gente pode chamar ela de intrusiva quando ela se solidifica dentro da crosta, dentro da terra, e na superfície a gente chama de extrusiva. Existem as bacias, as rochas sedimentares, que elas se formaram porque esses fragmentos de rocha vão se compactando e vão formando aquelas camadas, certo? Se você já viu rocha sedimentar, ela é feita por camadinhas, ela é bem visível por causa disso. Essas rochas sedimentares, como arenito e tal, formou-se pela compactação desses sedimentos e tem uma característica. As rochas sedimentares elas são mais suscetíveis à erosão. Então, se eu tenho uma área com rochas magmáticas e uma área com rochas sedimentares sofrendo a ação dos mesmos agentes externos, na mesma intensidade, a erosão em um é diferente do outro. Isso ajuda até a explicar a formação das cuestas basálticas aqui no estado de São Paulo. Por quê? Porque onde vazou basalto, eu gerei uma rocha magmática, basalto é uma rocha magmática, que vai ter um processo erosivo diferente do que você tinha ali nos planaltos de arenito. Mas isso já é bem específico do relevo de São Paulo, mas para quem vai prestar FUVEST, isso aí pode chegar a aparecer. O último tipo de rocha é a rocha metamórfica, vem de metamorfose mesmo. Devido à ação de pressão ou temperatura, uma rocha pode se transformar em outra rocha. Então, esses são os 3 tipos de rocha. E lembrar que as rochas sedimentares são mais suscetíveis a processos erosivos. Vamos lá, formas de relevo. Nós temos 4 formas de relevo. As montanhas de grandes altitudes, mais de 3.000 metros de altitude. Nós temos os planaltos, que diferente do que o nome te engana, não quer dizer necessariamente que ele é plano ou que ele é alto. Ele pode ser mais aplanado em formato de chapadas, ou ele pode ser mais ondulado em formato de serras. No Brasil, nós usamos a definição de planaltos como áreas que têm predomínio de processos erosivos. O planalto é quem mais perde sedimento do que ganha. Em compensação, as planícies, que são sempre bem aplanadas, têm por definição serem áreas que predominam o processo de deposição ou sedimentação. Para fechar esse processo, existe ainda a depressão. Depressão absoluta é uma área que está abaixo do nível do mar, não encontramos no Brasil, e uma área mais baixa que seus relevos adjacentes. Temos o Planalto Atlântico, temos o Planalto Ocidental Paulista, no meio deles tem uma área mais rebaixada. Quem que é essa área? É uma depressão, nesse caso, a depressão periférica. E fechando o relevo brasileiro, eu gosto de falar que ele tem aí 4 características. Ele é um relevo muito antigo. Por quê? Porque no Brasil a gente não tem dobramentos modernos. A gente é 36% escudos cristalinos, 64% bacia sedimentar. Por ser um relevo muito antigo, a gente passa por muito processo de erosão. Então é um relevo muito erodido, muito desgastado, pode aparecer esse nome também. Consequentemente, por não termos cadeias montanhosas e temos um relevo muito desgastado, nós temos um relevo baixo. Cara, 97% do Brasil tem menos de 1.000 metros de altitude. Se você estiver numa cidade, como São Carlos, que é a minha cidade natal, que está ali a 850 metros de altitude, você já está nos 20% mais alto do Brasil. Se você for para os nossos vizinhos, países andinos, isso é uma altitude bastante baixa. E por estar no meio de uma placa tectônica, no centro dela, a gente vai estar livre de grandes atividades sísmicas. O Brasil, então, não é um país de grandes atividades sísmicas. Quando você tem
tremores, eles são de menor intensidade, os abalos sísmicos são menor intensidade e causados por falhas geológicas e não por choque de placas tectônicas. Certinho? Cara, espero que tenha gostado, aí deve ter ficado um pouco mais de 25 minutos esse vídeo, mas quis passar bem ali, trazer bastante informação sobre dois temas. E se você quiser uma revisão de verdade para macetar e ano que vem eu te encontrar no Interunesp, porque eu vou, tá achando só porque eu sou velho que eu não vou? Eu convido você a fazer parte da nossa revisão. Clica no link que está aqui na descrição, fala comigo no WhatsApp que eu te explico tudo. Beijo no coração, respira fundo e bora para a Unesp.